Olá, amigas e amigos que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre o tema 245 da TNU. Esse tema 245 tem a ver com a concessão de benefício irregular que posteriormente foi cancelado pela administração, tendo em vista a verificação do erro na concessão e a relação disso com a manutenção da qualidade de segurado. Mas antes eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, cliquem aí no sininho para as notificações e, obviamente, se inscrevam no nosso canal. Gente, o tema 245, como eu havia dito, se refere ao erro administrativo na concessão de um benefício previdenciário e que esse erro posteriormente é detectado, mas esse tempo em que o segurado recebeu o benefício deve ou não deve contar para fins de manter a qualidade de segurado, né? Esse é o foco do tema 245. Então a questão submetida a julgamento ficou assim determinada pela TNU: saber se benefício previdenciário concedido irregularmente àquele que havia perdido a qualidade de segurado gera, em nome da manutenção da justa expectativa, direito à manutenção da qualidade de segurado durante o período em que ele foi mantido. Saber isso, né? Saber se esse benefício teria ou não teria esse efeito de manutenção da qualidade de segurado. Então vamos lá, esse tema tem a ver com o teor também do artigo 15, inciso 1 da Lei de Benefícios, da Lei 8.213. Por quê? Porque o artigo 15, inciso 1 da Lei de Benefício diz que mantém a qualidade de segurado aquele que está em gozo de benefício, com exceção do auxílio acidente, que por força da Lei 13.846 de 2019, né, não mantém mais a qualidade de segurado porque se trata de um benefício indenizatório, tem natureza indenizatória. Mas tirando o auxílio acidente, todos os demais benefícios que são percebidos pelos segurados têm aí, por força do artigo 15, inciso 1, né, esse efeito de manter a qualidade de segurado. O artigo 137 da IN 77 de 2015 e o artigo 13 do decreto da Previdência, o decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, a interpretação desses dois dispositivos, artigo 137 da IN e o 13 do regulamento, em conjunto deixam claro que o período de graça começa a correr a partir do momento da cessação do auxílio-doença. Então um segurado está recebendo o auxílio-doença, digamos que ele recebeu por 2 anos, né? No momento em que é cessado esse auxílio-doença, começa então a correr aí o prazo, né, chamado de período de graça, né? E esse período de graça, via de regra, é de 12 meses, né? Pode ser prorrogado em algumas situações, mas via de regra é de 12 meses. Então, se esse benefício que foi concedido irregularmente por erro da administração, tá? O lead case do tema 245 se referia a um erro administrativo. Então, por erro da administração, houve a concessão de um auxílio-doença, por exemplo, né, a uma pessoa que não tinha a qualidade de segurado. Então, nesse caso, digamos que essa pessoa, esse segurado, recebeu por 2 anos. Né? Se esse período não for considerado para manter a qualidade de segurado, uma vez cancelado o benefício pela administração, por conta da irregularidade, essa pessoa estaria fora aí da qualidade, não estaria mais na qualidade de segurado, né? Porque não tinha como manter durante esses 2 anos. E aí já teria passado os 12 meses do período de graça, então esse segurado estaria desamparado, não teria mais a qualidade de segurado. Porém, se esse período
em que o benefício foi percebido, ainda que irregularmente concedido pela administração, for contado para fins do artigo 15, inciso 1 da Lei de Benefícios, que é o artigo que sustenta, que afirma, que prevê, que mantém a qualidade de segurado quem está em gozo de benefício, se esse benefício irregular tiver esse efeito, então o que é que vai acontecer? Esse segurado vai manter a qualidade de segurado durante o período que esteve em gozo do benefício e o período de graça começará a partir do cancelamento desse benefício. Mas então qual foi o entendimento da TNU com relação a esse tema? Esse tema teve afetação no dia 12 de dezembro de 2019, o processo que foi afetado foi o PEDLEF 008-8405, dígito 41 de 2016, e esse PEDLEF, uma vez afetado, passou a ser o representativo dessa controvérsia. Então o tema 245 é representativo de controvérsia. Ele foi julgado, na verdade, em 19 de junho de 2020, porém houve interposição de embargos declaratórios por parte do INSS, que foi julgado agora em fevereiro de 2021, no dia 25 de fevereiro de 2021, porém o julgamento dos embargos declaratórios não afetou, não modificou a tese firmada lá em 2020, né? Então, agora no dia 13 de março de 2021, aliás, dia 3 de março de 2021, foi publicado o acordo dos embargos e não foi modificada a tese, tá? Então, como ficou a tese? A tese foi firmada da seguinte maneira: a invalidade do ato de concessão de benefício previdenciário não impede a aplicação do artigo 15, inciso 1, da Lei 8.213 de 91 ao segurado de boa-fé. Olha aí, esse finalzinho, né, deixa claro que vai manter a qualidade de segurado aquele que recebeu o benefício, ainda que irregularmente concedido pela administração, por erro administrativo, vai manter a qualidade de segurado desde que esteja de boa-fé, né? Ou seja, que não tenha aí participação, não tenha contribuído para a ocorrência do erro, né? E nem tenha condições de verificar, de presumir aí que o benefício seria de fato irregular, né? Então, se nenhuma má-fé, o segurado está, de certa forma, de boa-fé, ele terá então esse período considerado para manutenção da qualidade do segurado. Tá? Tranquilamente será contado para manutenção da qualidade de segurado nos termos do artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213. Esta decisão, né, ela está em consonância com o que decidiu o STJ no tema 979, que era uma situação distinta, se referia à devolução, né, a possibilidade do INSS pedir a devolução dos valores pagos em caso de um benefício concedido por erro administrativo, né, erro material ou erro operacional da Previdência. E o que ficou exatamente sustentado lá exatamente determinado no tema, foi de que haveria possibilidade de ressarcimento do INSS, ou seja, de devolução, né, de repetição dos valores, somente se o segurado estivesse de má-fé. De boa-fé, ele não teria que devolver nada lá no tema 979. Então, a mesma lógica foi aplicada aqui no tema 245, não para efeito de devolução de valores, mas para efeito de manutenção da qualidade de segurado. Então, mantenha a qualidade de segurado se ele estiver de boa-fé, tranquilamente. Eu destaco aqui uma passagenzinha do acordo que diz o seguinte, olha, representa bem, né, o entendimento da TNU a respeito dessa questão, que diz o seguinte: impedir a aplicação do artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213, ou seja, impedir que seja mantida a qualidade de segurado nos casos de benefícios irregulares, mesmo sem má-fé do segurado,
afronta o parágrafo único do artigo 21 da LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, pois gera a perda da proteção previdenciária sem qualquer culpa do segurado. Basta imaginar um benefício cessado após 5 anos, caso não reconhecido o período de graça, a cessação provocará imediatamente a perda da qualidade de segurado, efeito evidentemente desproporcional. Se houve a concessão do benefício, foram estabelecidas condições para que o segurado confie no atuar do poder público, criando-se legítima expectativa de fruição dos efeitos do ato concessório. Por isso, em nome da segurança jurídica, em caso de invalidação do ato, deve ser aplicado o artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213, sob pena de se atribuir ônus desproporcional ao segurado, o que afronta a previsão do parágrafo único do artigo 21 da LINDB, além de toda a base principiológica citada. Então, para a gente finalizar, é possível sim contar para efeito de manutenção da qualidade de segurado, né, o gozo de um benefício irregular, desde que tenha sido um erro aí da administração na concessão, né, e que o segurado esteja de boa fé. Então, nessas condições, ele poderia sim ser beneficiado por esse efeito do artigo 15, inciso 1, de manter a qualidade de segurado. Ok, gente? A tese, então, ficou firmada da seguinte maneira: a invalidação do ato de concessão de benefício previdenciário não impede a aplicação do artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213 ao segurado de boa fé. Ok? Então, ficamos por aqui. Até o próximo Radar Previdenciário aqui na Rede Previdência. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de acionar aí o sininho de notificações, né? Compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscrevam aí no nosso canal. Até a próxima, um tchau, tchau para todos vocês.